Ele nasceu diferente. Enquanto outras crianças cresciam normalmente, ele se tornava cada vez maior. Seus pais filisteus olhavam com espanto. Aquele menino seria algo extraordinário. O nome dele era Golias. E ele não era apenas grande, era gigantesco. Mas tamanho não é destino. E foi aí que tudo começou a dar errado. Golias cresceu em Gate, cidade dos filisteus, inimigos declarados de Israel. Desde pequeno, ele ouvia histórias sobre o Deus dos hebreus. Histórias de milagres, do mar que se abriu, de muralhas que caíram. Mas Golias fez uma escolha. Ele desprezou tudo isso. Enquanto crescia em altura, sua arrogância crescia ainda mais. Ele não viu seu tamanho como responsabilidade, viu como poder. E poder sem caráter é a receita perfeita para a destruição. Você vai descobrir agora a história que ninguém conta. Como um homem que tinha tudo para ser lembrado como herói, se tornou o símbolo da derrota. Esta é a história de Golias, o gigante que escolheu o caminho errado. Os anos passaram e Golias se tornou uma máquina de guerra. Media quase 3 metros de altura. Sua armadura pesava 57 quilos, mais do que um homem comum poderia carregar. A ponta de sua lança pesava 7 quilos de ferro puro. Quando ele andava, o chão tremia. Quando ele gritava, os exércitos inteiros se calavam. Mas havia algo pior que sua força física: sua boca. Golias não era apenas um soldado. Ele era um blasfemador profissional. Cada vitória o tornava mais arrogante. Cada inimigo derrotado alimentava seu orgulho. Ele começou a acreditar que era invencível, que nenhum deus poderia detê-lo. Os filisteus o adoravam. Ele era o campeão deles, o terror dos campos de batalha. Onde Golias aparecia, vitória aparecia. Ele se tornou mais que um guerreiro, se tornou um ídolo. E ídolos sempre caem. Golias olhava para os hebreus com desprezo. Aquele povo fraco, pensava ele, com seu Deus invisível. Ele havia derrotado tantos que começou a acreditar que sua força vinha dele mesmo. Esqueceu que cada dom, cada talento, cada habilidade vem do alto. Esse foi seu primeiro erro fatal. Durante 40 dias, Golias fez algo terrível. Todas as manhãs e todas as tardes, ele saía de sua tenda e desafiava o Deus vivo. Não apenas Israel, ele provocava o próprio Senhor dos Exércitos. "Escolha um homem para lutar comigo", ele gritava. "Se ele me vencer, seremos seus escravos. Mas quando eu vencer, vocês serão nossos escravos." O vale de Elá ecoava com sua voz. Soldados experientes tremiam, reis ficavam paralisados. O medo se espalhava como veneno. Mas Golias não percebia algo crucial. Quanto mais ele desafiava, mais perto estava de seu fim. Ele ria do silêncio de Israel, zombava da fé deles, cuspia no nome do Deus que eles serviam. Para ele, aquilo era entretenimento. Ele não sabia que cada palavra blasfema era outro prego em seu caixão. A Bíblia é clara. Não se enganem, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Golias estava semeando morte, e a colheita estava chegando. Seu segundo erro fatal: ele confundiu paciência de Deus com fraqueza de Deus. Então, em um dia comum de blasfêmia, algo diferente aconteceu. Um jovem apareceu no vale. Não era soldado, era pastor. Não tinha armadura, tinha um cajado. Não vinha do exército, vinha das ovelhas. O nome dele era Davi. Quando Golias viu aquele garoto ruivo, de rosto corado, segurando pedras, ele sentiu algo que não sentia há anos: raiva misturada com ofensa. "Sou eu algum cachorro para você vir a mim com paus?" ele rugiu. "Venha, vou dar sua carne às aves do céu e aos animais do campo." Mais blasfêmias, mais arrogância, mais desprezo. Mas Davi não tremeu. Ele olhou para aquele monte de músculos e metal e disse algo que ecoaria pela eternidade: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." E ali, naquele momento, Golias teve a chance de se arrepender, de baixar a cabeça, de reconhecer que havia um poder maior que ele. Mas gigantes orgulhosos não se curvam, eles caem. Golias avançou confiante. Seus passos eram pesados, decididos. Ele já imaginava como destruiria aquele menino. Já sentia o gosto da vitória. Davi correu em sua direção. Não fugiu, correu para o gigante. Uma pedra voou pelo ar. Pequena, lisa, perfeitamente escolhida. O som cortou o vento como um sussurro de julgamento. E então, silêncio. A pedra atingiu Golias bem na testa, no único lugar desprotegido.
O gigante que provocou Deus por 40 dias, que humilhou um povo inteiro, que se achava invencível, caiu. O chão tremeu quando seus quase 3 metros desabaram. A armadura de 57 quilos bateu na terra com um som que ecoou por todo o vale. Os filisteus ficaram paralisados. Israel ficou em silêncio por um segundo e então o grito de vitória explodiu. Davi pegou a própria espada de Golias e cortou sua cabeça. O gigante que viveu pela violência morreu pela violência. O homem que blasfemou contra Deus foi silenciado por Deus. A queda não foi surpresa. Foi inevitável. A história de Golias não é sobre altura, é sobre escolhas. Ele nasceu com um dom extraordinário. Poderia ter usado sua força para proteger, poderia ter usado sua influência para liderar, poderia ter sido lembrado como herói. Mas ele escolheu o caminho errado. Escolheu a arrogância em vez da humildade. Escolheu blasfemar em vez de reverenciar. Escolheu acreditar em si mesmo em vez de reconhecer o Criador. E cada escolha o levou mais perto da queda. A verdade que Golias descobriu tarde demais. Não importa quão grande você seja, quão forte você seja, quão poderoso você pareça, diante de Deus, todos nós somos pequenos. O tamanho dele não salvou. A armadura não protegeu. A força não foi suficiente. Porque quando você segue o caminho do mal, quando você desafia o Deus vivo, quando você constrói sua vida sobre orgulho e blasfêmia, o fim é sempre o mesmo: derrota. Golias caiu não porque Davi era forte, Golias caiu porque Deus é justo. Quantas vezes você confiou mais em você do que em Deus? Quantas vezes você olhou para seus talentos, suas conquistas, sua força e pensou: eu não preciso de ninguém? Golias está gritando através dos séculos: esse caminho só leva à queda. Não importa o que você tenha conquistado, não importa o quão grande você se sinta, se você seguir o caminho da arrogância, se você desafiar o que é sagrado, se você construir sua vida longe de Deus, a pedra já está voando na sua direção. Mas ainda há tempo. Ao contrário de Golias, você ainda pode escolher. Você pode dobrar os joelhos antes de cair. Pode reconhecer que precisa de Deus antes que Deus precise te ensinar da forma difícil. A diferença entre Davi e Golias não foi o tamanho, foi a humildade. Um era pequeno, mas confiava em Deus. O outro era gigante, mas confiava apenas em si mesmo. E no final, o pequeno que confia em Deus sempre vencerá o gigante que confia em si mesmo. O caminho do mal sempre parece forte no começo, parece poderoso, parece vencedor, mas o fim é sempre o mesmo: derrota diante de Deus. Golias não perdeu apenas uma batalha, ele perdeu sua vida, sua honra, sua memória. Hoje, seu nome é sinônimo de derrota, de orgulho que foi destruído, de gigante que caiu. E você? Que escolha vai fazer hoje? Vai construir sua vida sobre arrogância ou sobre fé? Vai confiar em sua própria força ou no poder de Deus? Vai blasfemar ou vai adorar? Porque se Golias nos ensinou algo, é isto: o caminho do mal pode parecer forte, mas sempre termina com uma queda, e não há armadura que proteja você da justiça de Deus. Compartilhe esta história e escreva nos comentários: eu escolho o caminho de Deus, não de Golias. Que essa verdade acorde seu coração e te lembre: gigantes caem, mas quem confia em Deus permanece de pé para sempre. O fim do caminho errado é sempre o mesmo: derrota total diante do Deus eterno.